Meu Sul TV apresenta Papos Aleatórios com Larissa Drozaki. Fala galera, estamos aqui como prometido em mais um Papos Aleatórios, só que em janeiro de 2023. E estamos aqui com a ilustríssima, grande amiga minha também, Fernanda Vaione. A Fernanda, ela é engenheira sanitarista ambiental e também conselheira do CREA. Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. É um prazer poder fazer. 2023. Amém, para nós todos. E obrigada por estar aqui com a gente, por nos dar essa oportunidade. Afinal, a Fernanda também tem um tempo bem corrido e mesmo assim ela conseguiu estar disponibilizando uma brecha do tempo dela aqui conosco. Bom, então, começando um pouquinho, o tema que a gente vai falar aqui é sobre resíduos, ou melhor, reciclagem de resíduos. E a Fernanda, ela tem uma longa estrada aí na área da engenharia sanitarista. Se é assim, qualquer coisa me corrija, por favor. Não, tá certinho. Então, ela tem uma grande experiência. Eu acho que você aí, qualquer pessoa pode estar aprendendo um pouquinho hoje com ela, afinal o papo é aleatório, mas além disso está falando um pouco sobre essa questão. Resíduos, que a gente está querendo dizer, é lixo, né, Fernanda? Isso. O que seria a reciclagem de resíduos? O que você considera? Então, esse tema é bem importante, inclusive nessa época do ano, porque a gente tem visto, né, com o aumento do número de turistas, nossas praias, o pessoal vai embora, deixa o lixo na praia, e aí chove, e aí carrega todo esse lixo para o mar, enfim, assim, então bem propício o tema. O que é a reciclagem, tá? A gente gera resíduos. Dentro daquilo que a gente gera, existem resíduos que podem ser aproveitados novamente, reaproveitados. E existem os rejeitos. Então, rejeitos são aqueles que a gente não tem como dar nenhum tipo de aproveitamento. Vou te dar um exemplo, o do banheiro. Papel higiênico, fralda descartável, absorventes, são considerados rejeitos. Não tem como fazer uma reciclagem, eles vão direto para disposição final em aterro sanitário. E resíduos, que daí não são rejeitos, né? Resíduos, que você ainda pode reaproveitar, reutilizar, voltar ele para o ciclo de vida, aí a gente está falando em reciclagem. Uhum. Vidros, plástico, metais, papéis, papelão. E aí tem aqueles também que não são recicláveis, né? A gente sempre gosta de falar, porcelana, espelhos, existem vários tipos de materiais que não são recicláveis. Isso a gente consegue ver sempre na embalagem, tá? Sim. Então, eu comprei um salgadinho. Será que a embalagem desse salgadinho é reciclável ou não é? Na embalagem do salgadinho vai ter o símbolo da reciclagem. E aí, o que faz? Isso aí é curioso, porque esse salgadinho ele é bem frágil, né? Qualquer abridinha ele já rasga. Já se rasga todo. Então, é bem importante. Parece que é totalmente descartável. Pode reciclar? Vai depender da embalagem. Tá? Sim. Então, é importante a gente ir adquirindo essa cultura, sempre que a gente for comprar um produto, olhar, tá? E ter a preferência por compra de produtos em que as embalagens sejam recicláveis. Então, se eu tenho o símbolo de reciclável na embalagem que eu comprei, do salgadinho, da bolacha, né, o que seja, sim, eu vou fazer o que com esse material? Eu vou separá-lo no dia e na hora da coleta seletiva. Isso é bastante importante, tá, Lari? Porque não adianta eu faço toda uma separação em casa, uma segregação que a gente chama, né? Mas se eu colocar o saquinho de lixo lá fora, no dia da coleta convencional, ele vai direto para o aterro sanitário. Então não adiantou nada eu segregar, tem gente que lava, né, dá aquela... O iogurte, por exemplo, a garrafinha, você não vai deixar todo, né, sujo de iogurte. Passa aquela aguinha para não juntar barata. Isso aí é um detalhe que eu convivo com a Fernanda, já vi ela fazer isso. Ela tem um hábito bem interessante, que é realmente de lavar, então fica uma dica bem importante. Eu já comecei com esse hábito, de verdade, porque eu aprendi com ela. E lavar, sempre usou uma garrafinha ou uma latinha, sei lá, de coca, qualquer coisa, passa uma aguinha e daí joga no lixo.
Gente, isso aí realmente também eu aprendi, fica a dica aí, né, Fernanda? São hábitos simples, mas Aham, hábito é aquilo que você faz todos os dias, né? Então, exatamente. adquirir um hábito é que é o mais difícil. Depois que você passa a fazer, entra na tua rotina diária de casa. Sim. Não, não, bem, bem legal. Acho que já está sendo aí um aprendizado essa conversa, com certeza. Fernanda, agora ainda falando em resíduos, já que a gente acabou iniciando por esse assunto, depois até quero conversar contigo sobre o CREA, sobre como é que é o conselho, mas antes disso, já que você falou no aterro, o que que é o aterro? Como é que funciona o aterro? Sei que você como engenheira visita bastante lá, você faz alguma auditoria, como é que é? Como é que você como engenheira, como funciona? E como é que é lá para a gente que descarta o nosso lixo, como é que funciona lá? Então, né, para o pessoal entender um pouquinho, né, eu trabalho há 20 anos num aterro sanitário aqui da região da Grande Florianópolis, Aham, né, nós temos vários aterros no nosso estado. O nosso estado de Santa Catarina é um estado zero lixão, foi o primeiro estado no Brasil a encerrar todos os seus lixões. Então, é importante o pessoal entender assim, ó, aterro sanitário é uma obra de engenharia, e lixão, que é o que nós não temos em Santa Catarina, mas que às vezes nas Hum, matérias jornalísticas o pessoal fala como se fosse equivalente. aterro não é lixão? Aterro não é lixão. Lixão é aquele da novela da Carminha, lembra? Avenida Brasil, Lembro. tudo jogado, catador Olha, um e exemplo tal, bem bom mesmo. É, né? Para quem é da época do. provavelmente quem está assistindo vai ter visto aí. Vai lembrar. É, E aterro sanitário não, é uma obra de engenharia, tá? aham, Onde você tem um local que o solo é impermeabilizado, então você não tem ah, contato de lixo, vamos falar lixo que é o termo mais popular, né? De lixo com o solo e nem com águas subterrâneas nem nada. Então existe todo um sistema de impermeabilização, de drenagem, uhum, onde a gente drena. O que que sai do lixo? Duas coisas: ah, o gás, tá? olha, A decomposição da matéria orgânica gera ah, gás, que a gente drena, e aqui a gente gera energia já uhum, faz mais de um ano, mas você pode queimar, gerando créditos de carbono, transformar em biometano, existem N alternativas com gás, e o chorume. O chorume é aquele líquido preto, olha, que se você deixar em casa uns 3 dias sem uhum, tirar, quando puxa o saquinho, não tem um líquido fedido assim? uhum, Esse é o chorume, tá? Então imagina que num aterro que recebe aí 1.000 toneladas por dia, a quantidade de chorume é imensa, então é tudo drenado e é feito um tratamento físico-químico e biológico com esse chorume para uhum. depois lançar num corpo receptor, que no caso aqui é um rio. Então veja assim a Como que é o complexidade. processo? Exatamente, é super complexo, é um grupo de engenheiros, né, que Aham, atua dentro, porque você tem gás, tem energia, tem o chorume, tem a operação do próprio aterro, estabilidade, uhum, controle da estabilidade, porque ele vai virando um morro, né, vai sim. subindo, questão de geotécnica. Então a gente se ofende quando falam em lixão, porque É todo um processo quando chega lá, ó, todo o lixo. Existe uma separação, existe gente que trabalha in loco lá não, no aterro, não? não, lá não. Ah, A maioria dos aterros, a gente chama é como se fosse um cemitério, tá? uhum, A maioria dos aterros trabalha da mesma forma. O caminhão chega, o caminhão da sim, coleta, né? uhum, Ele chega lá, passa na balança, pesa, sim, descarrega na frente de lixo, ali ele vai ser espalhado e compactado e coberto ao final do dia. uhum, Então não tem nenhum tipo de separação. Por sim, isso a importância de a gente separar em casa, porque depois que eu hum, misturei tá, com o lixo da coleta convencional, não vai ter mágica. Chegou no aterro, mas eu mandei toneladas de alumínio, vai ser enterrado, não vai ser separado. Nosso uhum, objetivo lá, a gente recebe para isso, né? É um tá, aterro privado, recebe para dispor no solo. entendi. Bom, então, assim, estamos aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis. E então quer dizer que todo o lixo daqui, pelo menos na nossa região, a gente está entendendo. Não é só aqui. Até porque você trabalha numa empresa que Tem outros aterros no tem outros estado, aterros no isso. estado, no Brasil, Uhum. né? São Paulo. Então, acho que existe essa cultura aí de daí colocar o lixo nesse local
E o lixão acontece, eu sei que você não é o caso, mas daí o lixão, quando que colocam o lixo no lixão? Quando que depositam lá? Só para saber. Então, eu conheci alguns lixões, né, no início da minha carreira, sim. Infelizmente. Infelizmente. O lixão, que em Santa Catarina já teve, mas não tem mais, como eu falei, né, Santa Catarina é zero lixão. Mas é um local, assim, ó, geralmente, a gente tem aqui, esse eu não conheci porque eu era muito nova, né? Encerrou em 89 o lixão do Itacorubi. Sabe onde tem o elevado do Itacorubi, sim. que tem o cemitério na frente? Então, ali, hoje é uma estação de transbordo de resíduos, ali foi um lixão de Florianópolis, por muito tempo. Por quê? Porque as pessoas escolhiam locais mais afastados, e como ali é mangue ainda, né? É mangue ainda? O mangue, ele tem um odor bem característico, né? Que algumas pessoas falam que é um odor de podre e tal. Então, eram locais escolhidos, assim, vou jogar ali. E ali foi utilizado por bastante tempo, simplesmente chegar, jogar o lixo ali, de vez em quando cobre, de vez em quando não, é quando você vê bastante urubu, insetos de todos os tipos, as pessoas com doenças, né, tem catador, eu já vi catador trabalhando em lixão, é uma situação, assim, bastante indigna, né, para a pessoa, porque trabalhar no lixo, a gente trabalha, mas com uso de EPI, a gente não põe a mão, sabe? E aí o catador, que a gente vê, inclusive na TV, novela e tudo mais, mas que existe ainda no Brasil, Rio de Janeiro ainda existe, é uma situação muito indigna, a pessoa tá lá enfiada dentro do lixo, toda suja, fedendo, catando comida para comer. Então, assim, daí é muito triste. Muito triste, porque se tem por princípio que o que você jogou fora é aquilo que não serve para você nem para ninguém. Exatamente. Então, quando eu fui professora há 10 anos, eu sempre falava, pessoal, é mesmo. Quando vocês forem descartar algo, vocês têm que pensar assim, ó, mas isso não serve para mim, ok. Uma blusa, mas ela pode servir para alguém? Pode? Então não é lixo. Não é lixo e não pode estar rasgada, né, minha gente? Porque também ficar doando coisa que, tá quebrada ou isso, aquilo, também não adianta. Exato. Ou doar algo que vai servir de fato, ou um brinquedo ou coisa assim que não esteja quebrada. Que ótimo exemplo que você deu, porque tanta gente faz doação, né? Mas doar coisas boas, né? Ainda em bom estado, boas, né? Lavar, né? O pessoal lava bonitinho para dar, porque é um ser humano que vai receber, né? Exatamente. E sempre pensar nisso, na questão de uso. Então, se tem por princípio que a comida que está ali é porque não é mais própria para consumo humano. Aí gera um monte de doenças, as crianças estão sempre no postinho de saúde com dor de barriga e tal. Então, graças a Deus, é algo que, por ação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, foi resolvido já no ano de 2007. Aqui, né, em Santa Catarina. Nós não temos mais lixões desde o ano de 2007. Isso é uma conquista, então, né? Foi. Porque realmente eu não pesquisei, mas de repente em outros grandes municípios, que não são em Santa Catarina, obviamente, às vezes até ainda tem, né? Como São Paulo da vida, que a população é muito maior, então acredito que, né? Mas que bom, que interessante essa curiosidade aí de que desde 2007 não temos mais. Não temos mais. É uma grande conquista para o nosso ambiente, para o nosso meio ambiente também. Ele agradece, né? Verdade. Legal, legal. Tu tens alguma dica para dar para o pessoal ainda sobre esse assunto? Seria mais essa pergunta. Se você teria alguma dica para quem está em casa sobre reciclagem, assim, o que você diz? Porque você tem um grande hábito, eu já sei, eu já vi. E você dá alguma dica para quem não tem e nem às vezes acredita, sabe? Vão pegar o meu lixo, lá eles separam, ou quer nem saber também, não vou separar e pronto. Você tem alguma dica para dar para o pessoal que já faz isso, mas tem os que não fazem ainda? Você recomenda alguma dica? Assim, Olha, uma dica que eu dou é o seguinte, é super fácil, tá? Porque muita gente não faz porque acha que é difícil e tal. É tão simples. É muito simples. Você só separa assim, ó, reciclável e não reciclável. Não precisa ter uma lixeira para vidro, uma para papel, papelão, outra para metal. Não precisa. É uma só. Você vai colocar aqui os que você acha
que são recicláveis, né? Porque às vezes você não tem certeza, na incerteza coloca também, tá? Não coloca vidro quebrado, não coloque lâmpadas fluorescentes, que elas não são recicláveis. Ah, ponto importante. Tá? As fluorescentes de jeito algum. Pilhas. É importante mesmo. Pilha não é reciclável, gente. Então, assim, ó, pilha, descarta. Bateria, lâmpadas fluorescentes, você deve devolver ao local de compra. Então, tem vários ecopontos que você pode colocar lá. Então, em casa, assim, ó, mas eu vou ter que ter uma lixeira a mais, isso aqui. Mas vai fazendo. E aí coloca um saco na sacolinha. só. Qual que é o dia da coleta? Ah, o reciclável é toda quarta-feira. Então, na quarta-feira, você coloca lá o teu reciclável. Não coloca no dia da coleta convencional, porque daí vai fazer uma bagunça. E é como você falou, muita gente acha que no aterro tem separação e não tem. Não tem. Então botou no dia errado, trabalho perdido. Ah, já que você falou nisso, aquelas tampinhas de plástico e também as de latinha, os lacres, né? De latinhas. O que hoje em dia o pessoal faz? Porque eu atualmente guardo, aprendi contigo, a minha mãe também tem esse hábito, então eu acabei pegando aí na convivência com as pessoas. Algumas amigas minhas também fazem a questão já fazem a parte do lacre também, ficam coletando. Como é que é? Você sabe como é que funciona? Leva para onde? Acho que tem que ter alguns pontos para a gente colocar lá, que vai ser reutilizado, né? Isso. Eu gosto de ajudar, eu ajudo, né, a Ecopet, que é uma ONG. Ecopet para cachorros. Isso, que cachorros e gatos, né, eles vendem tanto os lacres quanto as tampinhas, são tampinhas plásticas de garrafa PET, shampoo, tudo que for tampinha, tá, pessoal? E o Ecopet tem vários pontos de entrega em pet shops, supermercados, então onde você olhar pode colocar lá. E o que eles fazem com esse dinheiro da venda das tampinhas? Castração de animais de rua. Então é um projeto super legal, fui conhecer, fica em São José. Eles têm Instagram, que eles fazem toda a prestação de conta todo mês, assim, é bem legal, um projeto bem legal. Então eles vendem as tampinhas para ganhar, então, um possível investimento para poder fazer a castração gratuita. E o lacre da latinha também? O lacre também. Mas hoje, coincidentemente, eu fui num dos shoppings aqui da Grande Florianópolis, e aí vi que tinha um local para receber o lacre, e aí eu fui ler um projeto para cadeira de rodas. Esse já eu tinha ouvido também, mas se não, também seria da mesma forma, vende para beneficiar alguma coisa. Isso. Eu também já ouvi falar da tampinha servir para depois, sei lá, se derrete lá e faz casinha de cachorro. Já ouvi falar nisso. Eu vi que o pessoal tem usado pneu, né, corta ele todo e faz colchoa e faz casinha para cachorrinho de rua. Né? Infelizmente a gente tem, né, uma infinidade de cães e gatos de rua, e se você não castra, tem uma proporção, né, a cada ano uma pirâmide, aumenta imensamente. Então eu acho projetos assim bastante importantes, também é uma questão de saúde pública, né, não deixa de ser. Quem puder, de repente, se conscientizar com esse papo aqui, por favor. Vale a pena, porque você está contribuindo aí não só para o meio ambiente, mas também beneficiando os animais. A Fernanda também comentou da cadeira de roda, até as pessoas, né? Se você guardar o lacre. Aí tem que saber os pontos que recebem, mas acho que é bem interessante mesmo se quem tiver esse gesto aí, que é bem simples, de guardar e depois deixar em algum lugar aí que esteja disponível. Legal. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conselho, onde você é conselheira no CREA. O que significa o CREA? O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E agronomia. Eu sempre pensei que fosse arquitetura um tempo atrás, obviamente. Já foi arquitetura? Já foi. Ah, já foi. A arquitetura saiu em 2012. Hoje eles têm o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Um conselho próprio só de arquitetos e urbanistas. E CREA é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
E você, hoje conselheira, mas eu sei que no seu passado você já foi vice-presidente, já teve até um tempo como presidente do CREA, Sim. atualmente você está como conselheira. Como é que é atuar? Como é que existe como é que vocês beneficiam o engenheiro? No caso, não é mais arquiteto, os agrônomos, né? Eu lembro até que numa conversa que a gente teve um pouco antes daqui, você falou até de umas áreas que eu nem imaginei que pudessem estar incluídas no CREA. O CREA, ele congrega engenheiros, agrônomos e geocientistas. Olha, e os geocientistas e também aqueles da meteorologia. Meteorologia, geólogo, geógrafo. Então bem interessante, assim, várias áreas, não são conselhos separados. Essas pessoas também estão nesse conselho. São os geocientistas que a gente fala. E... Bom, você atua como lá? Pode contar só um pouquinho assim, você que viaja bastante, né? Acaba indo, disseminando assuntos, conversando com mais pessoas do conselho, só que de outros estados, né? Também. E como é que qual o objetivo dessas reuniões? O que vocês buscam num fim de benefício provavelmente nacional e depois vai se distribuindo estadualmente, né? Daí cada um na sua região vai fazendo alguma ação? Como é que é? Só entender um pouquinho, assim, como é que funciona. É importante o pessoal saber que o CREA, que as pessoas confundem muito, assim, tentam comparar com a OAB, né? Porque a OAB também é um conselho super famoso. Sim. Mas a OAB é uma ordem, né? A Ordem dos Advogados do Brasil. Então ela tem um funcionamento diferente. O CREA é um conselho que ele tem por objetivo a fiscalização profissional, do exercício profissional, para proteger a sociedade. Então ele não existe para defender o profissional, para nada disso. Ele é um órgão fiscalizador, onde ele fiscaliza o exercício profissional com o objetivo final do quê? De proteger a sociedade, porque você imagina assim, você passa e vê um prédio em construção. Sim. Se não tem uma placa de obra, o CREA vai lá e vai autuar, porque se não tem um engenheiro, não se tem garantias de que esse prédio foi bem calculado, bem executado, e ele pode cair e matar um monte de gente. Então o objetivo do CREA é esse, ele não engenheiro protege. Civil. O engenheiro civil, no caso, né, que faz os projetos, cálculos e tudo. Então o CREA às vezes é um pouco mal visto pela sociedade, mas o objetivo dele é esse mesmo, é fiscalizar e punir. Claro que em Santa Catarina, o nosso atual presidente, Kita, ele tem uma postura de trabalho orientativa, o que está sendo muito bom. Então, o CREA fiscaliza, orienta e, em não havendo regularização, aí vem a punição. Né? Porque esse é o objetivo de orientar, esclarecer a sociedade, tudo, que é uma parte difícil, mas a gente entende que o CREA também deve fazer. Então, lá dentro, o que a gente faz? Eu, por exemplo, eu sou sanitarista e ambiental, então eu trabalho junto com as pessoas da mesma modalidade, que é a engenharia civil, a ambiental e a sanitária. E aí lá a gente discute melhorias, né, para as nossas profissões. Eu vou dar um exemplo agora bem macro, tá? Você falou em viajar e tal, né? Sim. Existe um projeto de lei que foi arquivado, mas que está um bafafá nas redes sociais, porque o propositor, o deputado, né, propositor desse projeto de lei, é um projeto para acabar com os conselhos profissionais. Sim. Não só o CREA, mas outros conselhos de outras profissões. Tem o do biólogo, eu vi lá 85 profissões, parece. Aí ele justifica na SPL de não precisar mais dos conselhos por uma questão de livre mercado e de exercício e não sei o quê, desburocratização. Mas a gente vê que é uma pessoa extremamente ignorante, mal assessorada, né, deixou essa pele. Como ele não se reelegeu, graças a Deus, nem vou falar o nome dele aqui, né? Mas não fala. Não se reelegeu, o projeto foi arquivado. Mas o nosso Conselho Federal fez uma nota de repúdio, os CREAs de vários estados, Santa Catarina também fez uma nota de repúdio, esclarecendo o porquê que precisa do CREA, qual é a importância para a sociedade, sabe? Por que precisa existir esse conselho?
Então, eu vou te dar um outro exemplo. Você vai construir tua casa. Sim. E na tua casa tem também a parte... Não, vou falar de prédio, que é um pouquinho macro. Tá. O prédio tem a parte elétrica, certo? Tem toda a instalação elétrica do prédio, a instalação de prevenção contra incêndios e tal. Você vai contratar, por exemplo, o pedreiro da esquina para fazer os cálculos da parte elétrica do teu prédio? É que o pedreiro tem uma função de ajudar na construção. Ele né? executa. Tudo planejado, ele é o executor, Ele exatamente. é o executor, exatamente. Tem que ter um especialista, sem dúvida. Então, tu tens que ter um engenheiro eletricista que vai fazer o projeto da parte elétrica e alguém vai executar aquilo com o projeto na mão. Isso, já tudo planejado, tudo certinho. né? E aí muita gente, aqui em Grande Florianópolis até não tanto, mas no interior é bem comum, a pessoa contrata o pedreiro, o cara faz o predinho lá, ele mesmo faz instalação elétrica, faz tudo. Aí a hora que você liga o chuveiro, desarma não sei o quê, né? Porque não tem os cálculos, não tem a fiação correta, não foi feito de acordo. Aí, pegou fogo, explodiu. Sabe, o risco tá aí, quando você não tem um profissional habilitado para executar aquela função. Ah, entendi. Então, vocês, essas reuniões estaduais, a nível estadual, nacional, são para estar tomando essas ações, falando um pouco desses assuntos. Isso. A gente está sempre... Existe uma assessoria parlamentar, a gente está sempre verificando o que está acontecendo no Brasil, né, as legislações, o que está indo para frente, o que não está, o que é importante. Eu vi também uma discussão, não é minha área, né, mas está tendo uma discussão agora sobre os defensivos agrícolas. Tem uma lei, não sei se saiu, ou um projeto de lei, mas o CREA e o CONFEA, que é o nosso Conselho Federal, por que a gente tem essas reuniões, tem esses conselheiros? É um grupo de especialistas, no caso da defensivo agrícola são os agrônomos, né? E aí eles que são os especialistas é que vão saber dizer o que é melhor para o Brasil. Sim. É usar o X, o Y, é proibir o Z e o W, sabe? E aí a gente tenta também esclarecer, tem essa assessoria parlamentar para esclarecer deputados e tudo mais. Isso é importante, né? Às vezes até surgir provavelmente novos projetos para serem sugeridos lá. Sim, né? A gente também sugere novos projetos. Tem toda essa parte técnica que a gente está sempre em busca de melhorias, sempre pensando no coletivo. Então não é um conselho que a gente possa dizer corporativista, porque o objetivo não é esse, né? O objetivo é o melhor para a sociedade em geral e, claro, o melhor para a engenharia, agronomia e geociências. Legal. Nossa, incrível. Adorei, Fernanda, todo esse nosso papo. Tava muito produtivo, para mim foi incrível. Obrigada mesmo de coração por você ter aceitado aqui, tá falando com a gente. Acho que por hoje é isso. Se deixar, eu falo até amanhã. Não, e com certeza, provavelmente, de repente, no decorrer ainda desse ano, tendo mais novidades, a gente vai estar aqui de olho até para, de repente, fazer mais uma conversa. Mas te agradeço nesse momento por ter estado aqui conosco. Obrigada mesmo de coração. Obrigada, minha amiga. Um abraço, minha querida, linda e super inteligente, experiente, meu Deus, ela é incrível. Então, obrigada mesmo por todas as dicas. E quero dar um tchauzinho aqui pro pessoal agora. Tchau, pessoal. Obrigada por estar nos assistindo e obrigada, Lari, pelo convite. Obrigada, gente. Um beijo para quem nos assistiu, tá bom? Até mais então. Tchau, tchau.